bem-vindos a mais um vídeo de opinião. Muito obrigada pelo vosso interesse. Hoje vamos falar de um livro que me entusiasmou muito. Gostei muito de o ler, Suddenly Last Summer. Foi uma pequenina surpresa, pequenina mesmo. É uma peça de teatro e já a seguir vou-vos explicar porque é que eu fui ler este livro, porque é que eu acabei a lê-lo, a minha opinião sobre ele e depois quais as referências literárias que aqui encontrei. Como é que eu cheguei então à leitura desta pequeníssima maravilha? Foi por causa de um outro livro. Se Isto é um Homem, de Primo Levi. À partida pode parecer um pouco estranho, porque eles são da mesma altura, os dois livros. Foram os dois originalmente publicados em 1958, se não estou em erro. Mas Primo Levi não mencionou diretamente este título, Suddenly Last Summer, nem sequer Tennessee Williams. O que ele mencionou foi algo que eu não sabia o que era e que fui à procura e que causou a ligação a este livro. Ele mencionou uma obra de arte, São Sebastião de Sodoma. E eu não conhecia essa obra de arte, não sabia quem era o São Sebastião. Sodoma, não sabia se era alguma referência bíblica, afinal é o nome do pintor. São Sebastião, como vê na imagem, é um jovem belo. Aqui está retratado, está atado a uma árvore, todo cheio de setas, de flechas, porque foi assim que foi executada a sentença de morte. Ele sobreviveu, mas depois acabou por ter sido sentenciado à morte de novo. Qual é a história de Sebastião? Sebastião era um soldado romano, mas era cristão. Ele era até um dos favoritos do imperador, mas quando o imperador descobriu esta traição, foi condenado à morte e desta forma macabra, não é? Esta forma assim bastante horrível. Foram muitos os artistas ao longo dos séculos que se inspiraram em São Sebastião para pintar, para escrever, para esculpir. Neste livro, Sebastião é o nome do personagem que morreu. Logo no início nós sabemos que ele morreu e sobre o qual toda a história se vai desenrolar. Nós vamos tentar perceber como e porquê é que Sebastião morreu. A ligação aqui é uma ligação de usar o nome e não só. Também da beleza da figura de Sebastião, do facto de ele ser gay, ser poeta, ser jovem, ser sensível, enfim. Tennessee Williams usou esta inspiração de Sebastião, pelo menos é o que se acredita, e por isso a ligação de Se Isto é um Homem, de Primo Levi, que falou em São Sebastião de Sodoma, na peça de arte, e vim da Areias. Portanto, a referência não foi de todo direta, mas ainda bem que a estabeleci, porque fez-me vir ler este livrinho que gostei mesmo muito. A minha opinião, já sabem, gostei muito. 4 estrelas ou mesmo 4,5. A única coisa neste livro que não ficou assim muito bem para mim foi o final. Mas agora que já o li há algum tempo, começo a entender que o final, apesar de não ser literariamente aquilo que se estava à espera, o desfecho, um desfecho que eu achasse razoável e bom, tem um sentido figurativo que faz com que esta obra ainda tenha uma dimensão maior. Não dá ainda para dar os 5, mas 4,5 dou com certeza. Os 5 eu guardo mesmo para aqueles livros mesmo uau. Este é quase uau. Não deixou de ser um uau, mas um uau mais fraquinho. Eu não estava à espera. É uma peça como nenhuma outra que eu li. Não é que eu tenha lido muito teatro, aliás, o teatro é uma paixão que eu só muito recentemente adquiri, já depois de ter criado o blog Linked Books, porque começaram a surgir as obras de Shakespeare e as tragédias gregas e comecei a ler peças. Agora isto é uma peça, é um thriller, é um livro de suspense, é um livro muito absorvente, muito interessante. Passa-se tudo no mesmo sítio, é uma peça de um só ato e passa-se tudo no mesmo sítio, na casa da mãe do Sebastião. E a mãe de Sebastião, a relação mãe e filho é uma coisa completamente disfuncional. É uma relação estranha, não vou dizer muito porque senão estrago um bocadinho o livro, não é? Mas todo este livro é um pouco incómodo, disfuncional e provocativo, com muitas coisas aqui para se pensar, mas não é assim uma coisa também muito intelectual. Tem ali um equilíbrio muito bom
entre uma coisa e outra. Entre o divertimento de ler uma peça de teatro, de estar agarrada a um texto cheio de interesse e querer saber o desfecho, querer saber o que vai acontecer a estes personagens, com também deixar assim a pensar sobre algumas coisas, sobre o Sebastião, sobre a homossexualidade de Sebastião, sobre o facto de ele ser poeta, sobre o que significaria ser homossexual nesta altura, sobre o poder do dinheiro sobre os outros, também sobre as instituições mentais. Todo o livro é muito incómodo, é um livro bom. Li aqui umas opiniões no Goodreads que resumem bem o que é que eu senti. Diz aqui uma opinião: This play scared the shit out of me. And I loved every second of it. É um bocadinho como eu me sinto. E outro, what a disturbing, fucked up play. É isto. Eu concordo com estas opiniões aqui do Goodreads. É mais ou menos isso que eu sinto. Leiam se conseguirem uma edição. Eu trouxe esta da biblioteca. A edição é lindíssima. Se repararem, tem... Não sei se conseguem ver que são vermelhas as folhas. Eu gostei tanto. E se repararem na capa do livro, é a Elizabeth Taylor, aqui. Porque ela é protagonista. E isto é do filme. Temos aqui também mais uma imagem do filme. É um filme da Columbia Pictures e não é só Elizabeth Taylor, mas também a Katharine Hepburn. Elizabeth Taylor e Katharine Hepburn foram as duas nomeadas para melhor atriz para os Oscars de 1960. Foi o ano de publicação também deste livro. E depois, dentro do livro, tem imagens, não vou abrir muito porque tem muito cuidado, tem imagens do filme, várias fotografias do filme. Claro que fiquei muito entusiasmada para ver o filme, é inevitável, apesar de eu não sou muito deste tipo de cinema clássico, não é assim muito a minha onda. Nem propriamente também não de Hollywood, não gosto muito de filmes de Hollywood, mas como não ir ver o filme? A experiência de ver este filme foi uma experiência diferente também de qualquer outra que eu tinha tido, porque em relação ao livro, normalmente o livro tem muito mais informação do que o filme, certo? Nós normalmente não gostamos dos filmes depois de termos lido o livro porque chegamos e não tem tudo isto, quem não leu o livro não sabe bem a história não é bem assim, não é? Neste caso é também porque a história não é bem assim, mas porque o filme tem muito mais informação do que o livro, é verdade. Passa-se em mais sítios, portanto é filmado, o filme permite também isso, não é? As peças de teatro têm algumas limitações. E é filmado, por exemplo, no hospital onde está Elizabeth Taylor internada. Passa-se na casa da mãe de Sebastião, que faz de a Katharine Hepburn, e tem várias coisas a mais, tem mais história, tem coisas que não acontecem aqui. A própria sequência de acontecimentos não é sempre fiel ao livro e tem um final diferente. É verdade, o final do filme é diferente do final do livro. Gostei mais do final do livro, ainda assim. Eu acho que fizeram o final do filme desta forma para acabar melhor, não é? As pessoas não saírem incomodadas do cinema, ter assim um fim mais fechado e mais feliz, vá. Penso que tenha sido isso. Vejam também o filme, leiam Tennessee Williams. Eu sei que se calhar não encontram esta peça de teatro traduzida, mas há traduções da Relógio d'Água de outras peças do autor. Por exemplo, o Doce Pássaro da Juventude e outras peças. Também a Círio Alvim tem A Noite da Iguana e outras histórias. E a Europa América tem Rosa Tatuada. Penso que as obras pelas quais o Tennessee Williams é mais conhecido não são estas que eu acabei de falar. Ele é conhecido, pelo menos eu já tinha ouvido falar nestes títulos, de Gata em Telhado de Zinco Quente e um elétrico chamado Desejo. Talvez também vocês já tenham ouvido falar, não é? Para estes eu não conheço, mas estou com muita vontade de descobrir mais sobre Tennessee Williams e sobre a sua obra. Leiam,
desafios a descobrir e a partilharem comigo. Portanto, aconselho. Gostava muito de saber as vossas opiniões sobre este autor, se já leram alguma coisa, se tencionam ler e isso tudo. Gostava muito de saber porque não encontrei muita gente que tivesse lido esta obra, pelo menos na comunidade Goodreads, se eu não me engano, ninguém, exato, pelo menos na minha pequena comunidade no Goodreads, ninguém tenha lido ainda. E então gostava muito de saber as vossas opiniões. E quais foram as referências literárias que este pequeno grande livrinho, deixou para as minhas leituras futuras? Foram 2. Porque está aqui na capa, não sei se conseguem ver, é do autor de Cat on a Hot Tin Roof, by the author of Cat on a Hot Tin Roof. Portanto, eu vou usar esta menção, apesar de ser na capa, para uma leitura futura, até porque estou interessada em ler essa peça do autor, que é algo que eu já ouvi falar, mas que não sei a história, ou se sei, já me esqueci, porque assim de repente não me estou a lembrar de que trata. E há uma citação de um conto de Herman Melville, das Encantadas, das Ilhas Encantadas, e eu descobri que existe mesmo um conto de Herman Melville de Encantadas. Tenho que descobrir em que livro é que ele está publicado e lê-lo, não é? E é tudo, espero que tenham gostado deste vídeo de opinião. Eu gostei mesmo muito deste livro, espero mesmo que vos faça ir ler alguma coisa de Tennessee Williams e que haja aqui uma partilha de opiniões futura, porque parece-me que este autor está um bocadinho esquecido, pelo menos aqui na minha comunidade. Claro, isto também já é umas coisas antigas, mas às vezes encontram-se coisas muito boas. Foi o meu caso, gostei mesmo muito. Até à próxima, fiquem bem, comentem, gostava muito de saber as vossas opiniões. Até breve!